Boa noite, né? Já é boa noite, já 6h30. Graças a Deus. Quero agradecer a Deus, né, e a nossa liderança, a oportunidade de poder estar aqui também e compartilhar um pouco com os irmãos sobre este tema do nosso expresso, né, que é os benefícios do discipulado. É algo assim muito maravilhoso para a nossa vida e estamos aqui juntos para nós desenvolvermos esse tema nessa noite. Muito bem. O discipulado bíblico, né, é o que nós estamos desde o início, como o pastor Cláudio começou a ministrar. A primeira ministração ele falou sobre o discipulado bíblico, né, que praticado do jeito bíblico produz resultados extraordinários, né? E no início também foi falado sobre algumas pessoas. Entre essas pessoas que o pastor Cláudio estava falando, ele falou sobre Elias e Eliseu. Eu queria me repor um pouco sobre esses dois personagens, falando sobre o nosso discipulado bíblico, que em 2 Reis capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, que sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu a Gilgal com Eliseu, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel, né? Então o discipulado bíblico é um exemplo aqui de Elias e Eliseu, né? Que dentro desse discipulado, desse discípulo e discipulador, havia algumas coisas importantes que havia entre essas duas pessoas. O benefício, nós estamos falando sobre o benefício do discipulado. Dentro do discipulado bíblico é necessário que haja, já foi falado aqui sobre o relacionamento pessoal, né? Há um relacionamento entre o discípulo e o discipulador. Eliseu e Elias, havia um relacionamento profundo entre eles, né? Havia ali uma relação muito próxima. Diz assim que isso permite o acompanhamento individualizado, um ambiente de confiança e um espaço para tratar de situações específicas na vida de fé do discípulo, né? Também nesse discipulado bíblico há o compromisso. É importante, nós sabemos que ambas as partes têm que estar comprometidas com o discipulado, tanto o discípulo como o discipulador. Nós sabemos que o discipulado funciona de que forma? Dia e hora marcada, o tempo de estar juntos, né? Então há um compromisso, as pessoas, o discípulo e o discipulador têm um compromisso um com o outro. Também no discipulado bíblico nós temos o ensinamento da palavra. A Bíblia ela também tem que ser no discipulado, né? Nesse benefício que há na vida do discípulo, é que ele também vai ser ministrado ali a palavra junto com o seu discípulo. O discipulador vai estar ali junto ministrando a palavra. Também há o tempo de oração no discipulado. É importante que haja esse tempo de oração. Por que a oração? A oração, ela vai levar o discípulo, ela vai ajudar o discípulo a viver uma vida de oração. A oração, nós sabemos que ela é uma chave tão importante na nossa vida espiritual. É quando nós entramos em comunicação com Deus, o discípulo está ali em comunicação direta com o Senhor. E isso leva à prática do discípulo para que ele tenha uma vida de oração contínua, né? Também nesse discipulado bíblico existe também, talvez o que eu estou lendo aqui não esteja na sua apostila, mas se você quiser anotar, diz assim, existe também a responsabilização do discípulo e o discipulador. O que é isso, a responsabilização? Foi falado aqui também de uma outra forma, mas é quando o discipulador ele deve ser capaz de confrontar amorosamente o discípulo quando necessário, né? Então dentro do discipulado bíblico existem essas coisas que nós acabamos de falar agora aqui. E então nós vamos aqui ver agora o primeiro benefício do discipulado, né? Que é o discipulado gera cura e libertação na vida do discípulo. O que acontece muitas das vezes, por exemplo, nós sabemos que quando a pessoa ela entrega a vida a Jesus, ela chega
para Jesus, cheia de muitas coisas, não é verdade? Ela chega doente espiritualmente, ela tem muitos problemas emocionais, ela tem, às vezes tem problemas físicos, problemas financeiros, então ela vem cheio de problemas até chegar a Jesus. E quando começa o processo de discipulado, que nós já aprendemos aqui, que no acompanhamento inicial se começa o processo de discipulado ali 1 a 1, né? Então, o que acontece? Como diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 4 a 6, diz: e desta nação pecaminosa, o povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez ainda de seres feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, mas umas e as outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, muitas das vezes, a pessoa chega na presença de Deus dessa forma. Então, o processo da cura, da libertação no discipulado, começa assim. Em Provérbios capítulo 28, 13, diz assim, que o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que acontece dentro desse benefício da cura, é quando a pessoa, né, que está sendo discipulada, chega a Jesus, ela vai ser desafiada, né, junto com o seu discípulo, vai ser ali levada a começar a abrir o seu coração. Quando começar a abrir o coração, como diz aqui em Tiago capítulo 5, né, que nós já lemos aqui várias vezes, 5,16, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então começa um processo ali junto com o discípulo, para que ele possa confessar as suas dificuldades, confessar os seus pecados, e nesse processo nós vamos iniciar o processo da cura do discipulado, né, da libertação. Muitas das vezes a pessoa chega na presença de Deus ainda com os vícios. Como é que vai ser liberto desses vícios, né? Então é preciso que a pessoa tenha transparência, né, ali com o seu discipulador, começa a falar das suas lutas, das suas dificuldades. Também é necessário que o discipulador ele seja uma pessoa confiável, como já foi dito aqui. Tem que haver confiança na vida do discipulador. Eu sou um discipulador, tenho um discípulo, mas o discípulo que está debaixo da minha cobertura, que eu estou cuidando, ele precisa confiar em mim. Eu preciso ser uma pessoa confiável para que ele possa abrir o coração. Nesse processo que ele vai abrir o coração, nós começamos a tratar essas feridas. E essas feridas são tratadas de que forma? Ela é tratada, como nós lemos agora há pouco sobre o discipulado, com a palavra. Junto com a palavra, o discipulador vai falando sobre cada área da sua vida, cada área do discípulo que está passando por dificuldade, seja, por exemplo, na área conjugal, ou de repente tem um problema conjugal, extraconjugal, a pessoa chega para cá com problemas dessa forma. Como é que nós vamos ajudar essa pessoa a ser liberto disso? Nós vamos para a palavra de Deus. O que a palavra diz sobre isso, né? A palavra diz que o homem tem que casar com uma só mulher, né, e viver com ela até a morte, né? Aquele que tem algo separado está em pecados, não está de acordo com a vontade de Deus. Então esse processo de libertação, de cura, começa quando há essa transparência, essa confiança com o seu discipulador. E nesse processo também, como já foi falado aqui agora há pouco, nesse processo de cura e libertação, no processo ali com o discípulo e discipulador, o discipulador começa a levar o seu discípulo a buscar a Deus diariamente, né? Que é o nosso tempo sozinho com Deus. É importante para que seja liberto,
seja curado na alma e no espírito, é preciso que nós venhamos a buscar a Deus continuamente. Então o discipulador, ele vai ajudar o seu discípulo a fazer esse processo de aprender a fazer o seu tempo sozinho com Deus. A pessoa chega para Jesus, ela não tem esse hábito, não é verdade? Ela não tem essas habilidades de estar todo dia ali buscando, estar lendo a Bíblia. Então o discipulador ali vai introduzindo esse processo, começando a ler, colocando para eles, dando assim durante a semana alguns versículos, alguns livros da Bíblia importantes, principalmente ali as cartas, né, dos primeiros livros, os evangelhos, o livro de João, que é muito bom para quem está iniciando a sua vida com Jesus. Então começa a introduzir na vida daquela pessoa, para que ele tenha começar a ter esse hábito de estar buscando a Deus continuamente. Enquanto há mais essa busca, quanto há mais essa disposição de estar lendo e estar também orando, começa-se um processo da cura e da libertação. Também foi falado aqui agora há pouco, mas gostaria de repetir, é sobre a disciplina também. Nesse processo de cura, há a disciplina do discipulador e do discípulo. A disciplina de que forma? Não é que eu vou chegar lá e vou corrigir a pessoa, bater nele, né? Não é isso que a gente vai fazer, mas a disciplina, ela leva o seguinte, é que a pessoa, ela precisa entender que ela tem um processo que ela precisa seguir e ser disciplinado naquela busca de estar ali sendo confrontado com a palavra. Muitas das vezes é necessário que nesse processo da cura e libertação há um confrontamento da palavra naquelas áreas que a pessoa está passando. Às vezes as pessoas, ela está passando por exemplo, numa dificuldade financeira. Como é que eu vou poder sair dessa situação financeira? De que maneira eu vou poder superar essa dificuldade financeira? Muitas das vezes o problema não está necessariamente em Deus e nem no fato, por exemplo, às vezes de a pessoa ser dizimista, de ser fiel ao Senhor. Às vezes está no fato de a pessoa não saber administrar aquilo que está nas suas mãos. Então, com a ajuda do discipulador, ele vai ajudar aquela pessoa a aprender a fazer uma planilha, por exemplo, e de colocar ali o quanto que ganha e quanto que a pessoa gasta, e a partir dali começa a compreender que não pode gastar mais daquilo que ganha. Então começa esse processo de uma libertação financeira. Além de que, claro, que nós temos que aprender, ele tem que aprender sobre os dízimos, as ofertas, que é o básico, que é o principal para que nós venhamos a prosperar, para que a pessoa possa ter uma vida financeira próspera, ter uma vida abundante financeiramente, né? Então é necessário que para ser curado, né, haja essa cura e libertação, vem com a transparência, né? Então é preciso ter essa transparência entre o discípulo e o discipulador. Essa transparência, ela tem que ser muito levada a sério nesse processo de cura e de libertação. E o segundo benefício do discipulado, né, ele diz assim: o discipulado produz a maturidade na vida do discípulo, né? Maturidade é algo muito interessante. Eu queria falar aqui um pouco também sobre a maturidade, né? O que é a maturidade? A gente pensa em maturidade e talvez alguém que já é idoso e já viveu muito tempo na vida e já é bem maduro, né? Mas necessariamente não é essa a situação, né? Mas a maturidade, ela é um estado de desenvolvimento mental, emocional, comportamental de uma pessoa, no qual ele demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com as situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Então olha só, um benefício tão poderoso no discipulado, né? Que é levar o discípulo à maturidade. A maturidade quer dizer que a pessoa, ela já tem a capacidade de tomar as decisões sozinha. Ela sabe qual o caminho que ela tem que seguir. Ela sabe que se tem um caminho para cá que não vai chegar, vai ser um lugar ruim, ele não vai seguir esse caminho. A maturidade leva a pessoa a esse tipo de situação, nessas decisões importantes da vida. Em Efésios capítulo 4, 12 a 15, já fomos lidos anteriormente também, diz assim:
para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estrutura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como os meninos agitados e levados pelo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, né? Então o que acontece aqui, nesse processo de amadurecimento? Muitas das vezes o novo cristão, ele chega a Jesus, ele vem com muitas coisas na mente. Existem vários tipos de religiões, existem vários tipos de doutrinas que estão sendo ministradas aí afora. Então às vezes a pessoa chega confusa. Tem pessoas que pensam que agora o que eu vou fazer com o meu sábado, por exemplo, né? Então tem pessoas que acham não, que eu tenho que dar muito dinheiro para me prosperar, eu tenho que investir. Então existem vários tipos de doutrinas que levam pessoas ao erro. E nesse processo aqui do discipulado, na maturidade, o discipulador ele vai estar instruindo com a palavra, vai estar instruindo com os ensinamentos bíblicos, quais os fundamentos que a pessoa tem para seguir, para servir a Jesus. O importante é que o processo desse amadurecimento é que a pessoa ela começa uma vida com Cristo, ali aceitou a Jesus, ela entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, o primeiro passo que tem para o crescimento espiritual. Então ela é passada para começar o seu discipulado, como já falamos aqui. Ela começou a ser ministrado o acompanhamento inicial, onde ela vai começar a entender as coisas da palavra, o que ela fez ali no acompanhamento inicial. Ela começa no processo também de ir na classe Nova Criatura, ela passa por um processo de café com o pastor, ela vai para o encontro com Deus, ela vai para o batismo. Então começa um crescimento espiritual, uma maturidade, vai começando a se tornar maduro pelos processos de avanço do crescimento. E a maturidade, ela é o conhecimento, né? Ela não é o tempo que eu tenho. Por exemplo, nós vemos aqui que é esperado, né? É esperado que quanto mais tempos em Cristo, mais maturidade é esperada, né? Mas muitas das vezes tem muitas pessoas que já têm muito tempo no Evangelho, mas são como crianças ainda, não tem a maturidade de tomar as decisões certas espiritualmente. Às vezes vacilam na vida espiritual porque não tem maturidade, como nós aprendemos aqui no versículo, né? Foi levado, tem muitas pessoas que às vezes foram para uma outra igreja, porque foram levados por uma palavra de alguém que achou que aquele pensamento era o certo, e por não ter a profundidade da palavra, por não ter sido instruída corretamente pela palavra, ela saiu, né? Talvez essa pessoa não teve um bom discipulador, né, que instruísse essa pessoa de forma correta, para que ela não venha seguir esses ventos de outras doutrinas, né, que levam a pessoa a se distanciar. Também o discipulado traz maturidade no ministério, né? Através do acompanhamento no discipulado, com o seu discipulador, ele vai estar instruindo você, vai estar instruindo o seu discípulo a seguir o seu ministério. Qual é o seu ministério, né? Qual é aquela coisa, aquele dom que Deus tem colocado na sua vida? Nós vemos que há vários dons, né, que Deus tem chamados, uns para pastores, outros para profetas, para mestres, né, para várias áreas que nós temos aqui na Bíblia. Então nesse processo aqui, o discipulador vai instruindo a pessoa a tomar a direção do seu chamado, né? Por exemplo, no lar, qual a maturidade que tem no lar? Como é que a pessoa se torna madura no lar? É quando ele sozinho, ele consegue, junto com a sua esposa, conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Ele vai instruindo aquela pessoa. Às vezes chega com os filhos, com a família toda destruída, não sabe como fazer, mas aí junto com o seu discipulador, ele começa a trabalhar, ele vai desenvolvendo ali como é que se deve criar os seus filhos, de que maneira que tem que instruir os seus filhos, né? Ensinando, como diz o Provérbios, que ensina o caminho, né? Ensina no caminho, ensina o caminho, não é o caminho, mas ensinar a criança no caminho, que ele não se vai desviar quando estiver adulto. Então esse é um processo
de contínuo junto com o seu discípulo. Nas finanças, como nós falamos agora há pouco, na santidade, né? Ser maduro na santidade, é saber que eu não posso andar por caminhos que vão me levar a distanciar-se de Deus. Então eu preciso ter essa maturidade, e também maturidade nas emoções. Essa parte emocional aqui, ela é muito importante na nossa vida. As nossas emoções, elas precisam ser controladas. O nosso emocional precisa ser, como posso me dizer assim, tem que ser bem definido. Não pode ser nem lá em cima, nem lá embaixo, mas tem que ser estável as emoções. Muitas das vezes as pessoas tomam muitas decisões erradas por causa das emoções. Emocionalmente eles estão desequilibrados emocionalmente e tomam decisões erradas. Então no discipulado nós vamos aprendendo que nós precisamos, né, entregar ao Senhor as nossas ansiedades, né, entregar a Deus aquilo que nos faz estar preocupados. Então, para controlar, para ter o controle das nossas emoções. Estamos aqui no terceiro benefício aqui do nosso discipulado, que diz assim: o discipulado coopera para o discipulado coopera para o discípulo descobrir e viver o seu destino, né? O que será isso? Uma pessoa nunca será relevante até começar a viver o seu destino profético. O que será que é esse destino profético, né? Deus, ele tem estabelecido para nós, para cada pessoa, um destino para cada um de nós, para cada pessoa, há um destino determinado por Deus. Lá em Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, como é que nós vamos ajudar uma pessoa a encontrar o seu destino, a saber para onde ele está indo no discipulado, né? Então eu coloquei algumas coisas aqui que eu achei interessante, de como nós devemos ajudar a pessoa a descobrir, a encontrar o seu destino profético, né? Como nós falamos aqui, existem várias áreas que são os nossos chamados, que às vezes a pessoa ela fica: como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou fazer para alcançar esse destino que Deus tem para mim? A primeira coisa que nós vamos ajudar o nosso discípulo é que ele não desista. Ele não pode desistir daquilo que Deus colocou para ele, né? A pessoa diz aqui assim, irmão, talvez você não encontre nessa apostila, tá? Esse aqui não está na nossa apostila. Isso aqui foi eu que tirei dos meus estudos que eu fiz, tá bom? Diz assim: essa pessoa sabe que aquilo que está estabelecido necessariamente vai acontecer mais cedo ou mais tarde, pois aquilo que for determinado por Deus precisa acontecer, né? Nós temos o exemplo de Isaac, por exemplo, né? Isaac, ele foi o filho da promessa. Ele foi chamado para cumprir um propósito, mas no meio do caminho, no capítulo 26, ele teve uma grande dificuldade. Capítulo 26 de Gênesis, perdão, ele teve uma grande dificuldade, em que Deus disse para ele que não era para ele descer para o Egito, que era para ele ficar em uma determinada cidade, e naquele lugar ele teve que dizer que a esposa dele não era a esposa dele, que era a irmã dele. Lá o rei Abimeleque queria tomar a esposa dele, né? Então ele teve que passar por todas essas circunstâncias, mas ele não desistiu, para que o propósito se cumprisse na vida dele. Também é necessário para que nós ajudemos o nosso discípulo a chegar ao seu destino, ajudar eles a enfrentar as situações com segurança, né? As pessoas que sabem o seu destino profético vai à luta até alcançar a sua vitória. Por isso não teme as adversidades que levarão contra ela. Respeita o inimigo, mas não o teme. Quando aqui nós temos um exemplo nessa situação de enfrentar as situações com segurança para alcançar o seu propósito, nós temos um exemplo aqui da mulher da Sunamita. Sunamita, o filho dela morreu, né?
E o que aconteceu? Nós conhecemos a história. Ela morreu, a criança morreu. Ela pegou e se dirigiu ao profeta e foi até o profeta. Não falou para ninguém. Ela tinha o filho tinha um propósito na vida dela, mas ela foi até lá com maior tranquilidade, não fez escândalo nenhum, não lutou contra Deus. E chegou, o que aconteceu? Eliseu voltou e o filho dela ressuscitou. Então, enfrentar as situações, ser seguro no momento das lutas, saber que não é o fim ali naquele momento, mas que Deus está no controle e nós vamos conseguir avançar. Outra coisa importante na questão do destino profético é preparar-se para aquilo que vai acontecer. Como é que eu vou me preparar para o meu destino? A pessoa que sabe e que está estabelecido o seu futuro glorioso, se prepara para esta posição. A pessoa tem coragem de investir, pois sabe que o seu futuro é certo. Então, eu tenho um propósito, por exemplo, no decorrer do seu discipulado, quando você está discipulando a pessoa, ela ainda não sabe o que vai acontecer na sua vida, então ela precisa de direcionamento. Às vezes as pessoas têm habilidades próprias em si, que elas nem sabem que aquilo pode se tornar um grande benefício para a sua vida e mudar a história do seu destino. Então, no discipulado, a pessoa vai ajudar ele a compreender e dizer: eu preciso que haja investimento, eu preciso investir nisso, eu preciso às vezes pagar preço, eu preciso estudar, é preciso que eu possa investir nessa área da minha vida para que eu possa alcançar o destino que Deus tem para mim. Outra coisa importante também nessa questão do destino profético é ensinar que no momento das dificuldades nós precisamos ter bom ânimo. O entusiasmo da pessoa está diretamente ligada à esperança de concretização de um propósito. A pessoa que não tem esperança sempre está desanimada. Aquele que tem um destino profético estabelecido sempre está motivado. Então, levar a pessoa a estar motivada. Poxa, o que eu vou ser? Deus tem me chamado para fazer alguma coisa, então eu tenho que estar motivado. Às vezes as pessoas estão para baixo, né? Você chega no seu discípulo e está ali cabisbaixo, porque às vezes não sabe mais o que fazer. Então eu preciso que haja ânimo, eu preciso ter ânimo, porque Deus vai fazer acontecer o que Ele prometeu profeticamente na nossa vida, na minha vida, né? Outra coisa importante também sobre a questão do destino profético é que vai mais longe, né? A pessoa vai mais longe, saber para essa pessoa que ela tem possibilidade de ir muito mais além do que aquilo que ela está imaginando. E essa parte de ir mais além é a capacidade de realização, está diretamente ligada à energia que a pessoa possui para trabalhar. Esta força diferenciada vem com o passar de estar entusiasmada com aquilo que faz. Sem entusiasmo, a capacidade de realização diminui grandemente. Por isso a pessoa se cansa rapidamente e não persevera. Então é importante que haja essa capacidade, né, de estar sempre ali, entusiasmado. Não, você vai chegar mais além. Nós vamos contribuir com você junto com o nosso discipulado e vamos lhe ajudar. Você vai conseguir alcançar o propósito que Deus tem para você. Outra coisa importante também sobre o destino profético é fazer aquilo que é impossível para que outros realizem. Todo destino profético demanda de um milagre. Sem que haja milagres é impossível que o destino profético se concretize. Os milagres acontecem pois a pessoa confia no seu destino, vai ser estabelecido. Assim o milagre precisa acontecer. Para as pessoas que possuem destinos proféticos, os milagres são um curso normal dos acontecimentos. Então é necessário que haja milagres na nossa vida, na vida do discípulo, né? Quais são esses milagres? Por exemplo, há situações na vida da pessoa que ela não tem solução, não vê mais solução nenhuma para a sua vida, acha que a vida dele já não tem mais para onde ir, está sem direção, não sabe, mas começa um processo de transformação, de milagre na vida das pessoas. Muitas das vezes, por exemplo,
aconteceu comigo, com a minha vida, né? Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu era bem simples, eu continuo sendo simples, a minha vida sempre foi simples, mas alguém começou a cuidar de mim aqui nessa igreja, uma pessoa, um irmão que está em Santarém hoje, mas ele começou a me acompanhar e começou a acreditar em meu coração, que eu poderia chegar a lugares mais altos na minha vida, que algumas coisas poderiam acontecer milagrosamente. Começou a brotar no meu coração que eu podia alcançar, que era possível romper na minha área, na minha vida financeiramente, com a minha família. E eu comecei a acreditar nisso, e Deus foi começando a nos conduziu no meu coração um direcionamento que eu achava que talvez não seria o processo, e Deus tem me levado até hoje onde nós estamos, eu com a minha família. Então há milagres na nossa vida, coisas que parece que não poderiam acontecer, mas pela graça de Deus e pelo poder de Deus pode sim acontecer na nossa vida. Então é preciso que na nossa vida haja milagres. Sem milagres na nossa vida, nós já temos o maior milagre na nossa vida, não é verdade? Qual é o nosso maior milagre? É que hoje nós já somos salvos em Cristo Jesus, amém? Temos a certeza da nossa salvação. Esse é o primeiro milagre que Deus fez, porque Ele entregou o seu Filho lá na cruz por nós, e hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas no decorrer da nossa vida muitos milagres acontecem. Existem milagres que não são milagres que são vistos de maneira estrondosa, mas são milagres pequenos que acontecem na nossa vida, que às vezes nem damos tanta importância. Já passei do meu horário? Não. Muito bem. Meu Deus do céu, é tão rápido. Muito bem. Irmão, está errado esse tempo aí. Amém. Então, queridos, é importante, e nós temos aqui um exemplo muito importante nessa questão do destino profético sobre a vida de Ruth, né? Ruth, nós sabemos que o seu marido morreu, o seu sogro morreu, o seu cunhado morreu, e ela ficou somente com a sua sogra, e ela decidiu que ela não ia abandonar a sua sogra, que ela ia segui-la, mesmo que ela não era do povo, mas ela decidiu em seu coração que ela tinha certeza que se ela fosse com ela, a vida dela não seria igual, ela teria uma grande oportunidade de sua vida ser transformada. Talvez a expectativa que ela tinha, talvez nem fosse essa, mas pelo fato de ela seguir a sua discipuladora, de estar ali junto com ela, Deus mudou a história daquela mulher. Inclusive ela está na linhagem do rei Davi, a Ruth, né? E o quarto benefício do discipulado está: discipulado ajuda a identificar, despertar e desenvolver o que há de melhor no discipulado, né? Todos precisam de mentores e discipuladores que nos ajudam a identificar e a desenvolver áreas fortes da nossa vida. Então, como é importante o discipulado, né? Nesse processo de que às vezes nós percebemos na vida do discípulo que ele tem uma habilidade que ele pode desenvolver. Às vezes nós percebemos que ele tem uma voz, que ele canta muito bem. Então percebemos que ele tem uma oratória boa, que sabe falar muito bem em público. Então que ele é bem instruído nos estudos. Então a gente começa a observar as habilidades que o discípulo tem. E isso nós podemos trazer essa pessoa para que ele possa integrar dentro do reino de Deus e ser usado diante de Deus nessas áreas da sua vida, né? Grandes homens que conhecemos teriam sido nada sem os grandes mentores, né? Finalizando aqui já a nossa palestra tão rápido. Oi, irmão querido. Eu quero dizer para você, querido, que é um grande desafio para mim aqui, sabia? Estar aqui não é fácil para a gente, mas eu tenho aprendido uma coisa, que nós temos que ser corajosos, né? E a Bíblia diz que aqueles que têm coragem, eles avançam, né? Eles conquistam, né? Aqueles que têm coragem conquistam. Me perdoe se eu não falei tudo que estava aí na sua apostila. Eu realmente encontrei aquilo que estava no meu coração para falar aqui nessa noite para você. Queridos, pessoas fizeram diferença e fazem até hoje na minha vida, discipuladores. Já tive vários aqui na nossa igreja. Hoje o pastor Cláudio é meu discipulador e realmente tem feito muita diferença na minha vida.
Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.